Brasileira morre ao tentar atravessar ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos. Aumentou mais de 200% o número de autorizações para crianças brasileiras viajarem sozinhas. A NASA anuncia que quer fechar parceria com o Brasil para monitorar e impedir o desmatamento na Amazônia. Companhias aéreas alertam que calor excessivo afeta motores das aeronaves e coloca em risco milhões de passageiros. E você vai conhecer o brasileirinho prodígio de 8 anos que é campeão de motocross aqui nos Estados Unidos e sonha alto com o futuro. É uma emoção muito grande para mim como pai. Orgulho? Orgulho. Olá, boa noite. Uma brasileira morreu após entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos depois de cruzar a fronteira do México. Márcia Cristina tinha 36 anos. Ela sofria de asma e durante a travessia passou mal e morreu. A brasileira foi deixada para trás pelos traficantes. O corpo dela foi encontrado por socorristas da Califórnia. O caso aconteceu no dia 20 de julho, mas só foi divulgado agora. Márcia era de Caratinga, do leste de Minas Gerais. O consulado brasileiro avisou a família que agora está realizando os trâmites legais para levar o corpo de Márcia de volta ao Brasil para o enterro. E os departamentos de imigração e segurança interna aqui dos Estados Unidos anunciaram que mais de 850 mil pessoas ultrapassaram o período de visto em 2022. Isso significa que esses imigrantes ficaram dentro dos Estados Unidos além do prazo permitido. Olha, nessa lista tem brasileiros. Os números foram considerados um recorde no país. Nunca antes tanta gente tinha ficado dentro do território americano sem status legal. Só em 2022 foram quase 854 mil estrangeiros que ficaram irregulares dentro dos Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna disse que esse índice chamado overstay costuma ser de apenas 3,67%, mas que o ano passado superou todas as expectativas. Especialistas acreditam que o fim da pandemia de Covid-19 tenha relação com esse cenário. Com a volta da abertura das fronteiras, muita gente quis viajar a turismo e ultrapassou o prazo permitido de estadia. Os chineses ficaram no topo da lista dos imigrantes com vistos vencidos no ano passado. Em segundo lugar, ficaram os indianos, seguidos por colombianos e brasileiros. E já que o assunto é viagem e imigração, olha só essa notícia. O número de crianças brasileiras que estão viajando sozinhas com autorização dos pais aumentou 200%. A repórter Eloaura Zen tem as informações. Eles não podem dirigir, mas com a devida autorização podem voar. Crianças e adolescentes de até 16 anos desacompanhados são passageiros cada vez mais frequentes a bordo de voos nacionais e internacionais. O número de autorizações eletrônicas de viagem disparou 265% em junho, de acordo com a seção de Minas Gerais do Colégio Notarial do Brasil. Ainda de acordo com a agência, foram 1.163 solicitações emitidas só no mês passado. Nos primeiros 15 dias de julho, mês das férias escolares, foram 950 autorizações emitidas para que menores viajem sozinhos. Segundo a resolução do Conselho Nacional de Justiça, menores de 16 anos podem sim viajar desacompanhados para outros estados ou países sem autorização judicial. Mas aí, nesse caso, precisam do consentimento de qualquer de seus genitores ou responsáveis legais por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida. Para que a criança ou adolescente viaje com alguém maior de idade sem relação de parentesco, é necessária a autorização do pai, da mãe ou do responsável. O documento só é dispensado quando o menor viajar acompanhado de ascendente ou colateral maior até terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. Essa autorização eletrônica de viagem, tanto para voos nacionais quanto para internacionais, deve ser solicitada por meio da plataforma online e-notariado. O procedimento de reconhecimento de firma é feito por videoconferência. O documento pode ser entregue de forma digital pelo próprio sistema ou física no cartório mais próximo da casa do solicitante.
E recentemente, eu e meu esposo, né, a gente autorizou o nosso filhinho de 5 anos a estar indo pro Brasil desacompanhado da gente, né? A gente tá trabalhando e não teria como a gente estar indo, né? E ele de férias, a gente mandou ele para aproveitar o momento de férias com a família lá no Brasil, com os avós. E acho super válido essa oportunidade, né, de poder ter o passaporte, né, com a criança menor poder viajar desacompanhado dos pais. Então, assim, pra gente foi super, super válido. Tá ele aqui, o pequenininho. Depois do intervalo, você vai ver que a NASA quer fechar parceria com o Brasil para monitorar a floresta amazônica e impedir o desmatamento. E ainda, banhistas tiveram uma surpresa no norte da Flórida. Um rastro de drogas foi encontrado numa praia e se estendeu por quilômetros. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. A NASA, a Agência Espacial Americana, anunciou que quer ampliar a parceria com o Brasil no monitoramento e ações de preservação da floresta amazônica. A NASA disse que a ideia dessa cooperação aeroespacial é juntar forças para combater justamente o desmatamento. Com essa parceria, a Amazônia passaria a ser monitorada pelos satélites brasileiros e americanos. Isso aumentaria ainda mais a habilidade de rastrear, identificar e localizar pontos de destruição e desmatamento da floresta. Olha, esse acordo foi discutido no Brasil durante visita do embaixador da NASA, Bill Nelson, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo brasileiro sinalizou a favor, mas disse que essa ampliação da parceria ainda precisa de uma avaliação das autoridades científicas do país. A gente conversou com um especialista sobre esse assunto e olha só o que ele falou. Do ponto de vista técnico, é excelente. O INPE abriga os mais competentes técnicos do Brasil no setor de sensoriamento remoto e certamente novas tecnologias ajudarão. De maneira alguma, as pessoas devem ficar preocupadas que isso significa uma intervenção dos Estados Unidos na Amazônia. Isso não. A área técnica, a área científica faz corriqueiramente e cotidianamente convênios, estabelece parcerias para o desenvolvimento. Portanto, a ciência não tem fronteiras, isso deve ser afastado da cabeça das pessoas. Agora é hora do nosso giro de flagrantes. Na Califórnia, um urso ficou preso dentro de um carro e teve que ser resgatado. E no Texas, um bebê foi tirado com vida de dentro de um veículo trancado. Nos dois casos, o calor era escaldante. No Texas, um pai desesperado quebrou o vidro do próprio carro para salvar o filho, um bebê que ficou preso acidentalmente dentro do veículo. O homem usou uma chave de rodas para abrir um buraco no vidro dianteiro. Depois de minutos de desespero, eles conseguiram salvar a criança, que estava presa sob um calor de mais de 100 graus Fahrenheit. O menino passa bem. Em São Francisco, na Califórnia, um flagrante impressionante. Um carro em alta velocidade não parou na rua sem saída e despencou da mureta, caindo na rua de baixo. Várias pessoas correram para ajudar os motoristas que estavam encapuzados. Eles fugiram do local e não foram localizados. A polícia disse que o carro era roubado. Na Califórnia, este urso foi atraído para dentro de um carro por causa do cheiro de comida, mas ele acabou trancado no veículo. A proprietária viu o animal e pediu ajuda. A polícia teve que usar uma corda para abrir a porta e libertar o animal, que saiu correndo. Já o carro ficou com as marcas do urso. O estrago foi grande. Ainda falando de flagrantes, banhistas foram surpreendidos na costa norte da Flórida. Um rastro de quilômetros de drogas foi encontrado na areia. A mercadoria foi trazida pelo mar, como mostra a repórter Carla Marinho. Vendo de longe até parecia alga marinha, mas bastou chegar perto para descobrir o que era. Quilômetros e quilômetros de maconha. Os banhistas levaram um susto e chamaram a polícia, que analisou a erva e confirmou se tratar da droga. As autoridades acreditam que o produto seja resultado de um carregamento no mar, que se rompeu e veio parar na costa de Jacksonville, no norte da Flórida. A descoberta virou até alvo de piada na internet pelos banhistas e da própria polícia, que publicou um alerta aos interessados na caça ao tesouro.
A erva está podre. Essa região é considerada uma rota marítima do tráfico internacional de drogas e muitas dessas mercadorias ilícitas são perdidas no oceano. O problema é que agora os animais marinhos estariam comendo os produtos. Cientistas descobriram vários tubarões com comportamento alterado por causa da cocaína. Eles estão estudando para saber quais os perigos e riscos envolvendo o ecossistema. Depois do intervalo, o calor excessivo afeta aeronaves que adotam protocolos de emergência para lidar com essa crise. E a gente mostra também por que as altas temperaturas podem ser um problema para a volta às aulas, programadas para daqui 2 semanas. Uma brasileira pode se tornar a nova presidente do IPCC, o painel do clima das Nações Unidas. Thelma Krug é uma das ferrenhas defensoras do meio ambiente e uma das autoridades que mais combate as mudanças climáticas. A cientista foi uma das 4 indicadas internacionalmente para concorrer ao cargo da presidência do painel do clima da ONU nas eleições que devem acontecer nesta semana. Se vencer, ela pode se tornar a primeira latino-americana a comandar esse programa intergovernamental das mudanças climáticas. Thelma é matemática brasileira e uma das maiores autoridades globais sobre o assunto. A gente vai ficar na torcida. Seguindo no tema clima, o calor extremo que está atingindo aqui os Estados Unidos está forçando as companhias aéreas a limitar o número de passageiros e a carga de combustível nas aeronaves. Tudo isso porque as altas temperaturas podem afetar os motores dos aviões. Um avião da Delta que deveria seguir de Las Vegas para Atlanta ficou parado 4 horas no aeroporto com os passageiros a bordo e sem ar-condicionado. A aeronave estava esperando o calor diminuir para poder decolar, mas a estratégia resultou em várias pessoas passando mal por causa da alta temperatura de 115 graus Fahrenheit. As autoridades alertaram que esse tipo de situação ou cancelamentos de voos devem se tornar mais comuns nas próximas semanas, enquanto durar o calor intenso. O motivo é que o sol escaldante e sufocante afeta o desempenho dos motores das aeronaves e coloca os passageiros em risco. Em alguns aviões, a tripulação já está pedindo aos viajantes para desistirem de voar voluntariamente e, assim, reduzir o peso da carga. As empresas anunciaram que estão adotando protocolos emergenciais para enfrentar a crise do calor. Isso inclui menos combustível, menos passageiros, além de voos noturnos e sistemas de resfriamento dos motores mais potentes. O calor intenso está afetando também as escolas públicas aqui do país, que não estão preparadas para as altas temperaturas. Faltando 2 semanas para a volta às aulas, esse problema virou uma preocupação para as autoridades. A reportagem é da Cone Rocha. As salas de aula não estão preparadas para a onda de calor extremo que está atingindo parte do país. As escolas públicas são muito antigas e construídas na década de 60 ou 70. Muitas delas não têm ar-condicionado. Apenas os colégios que foram construídos a partir de 85 têm estrutura. Isso significa cerca de 10% das escolas públicas em todo o país. Quem sofre são os mais de 50 milhões de estudantes nos Estados Unidos que ficam dentro de salas que parecem estufas. O calor intenso afeta a memória, o aprendizado e a concentração. Para enfrentar essa tendência de altas temperaturas que vem piorando a cada ano, os distritos adotaram normas de emergência chamadas dias de calor. Significa dias do ano letivo reduzido para que os alunos fiquem menos tempo em sala de aula. Isso já acontece em lugares como Denver, Baltimore e Cleveland. Estudos afirmam que até 2025, mais de 13.700 escolas vão precisar de ar-condicionado e outras 13.500 vão ter que atualizar os sistemas atuais de refrigeração. Um problema que o governo federal tenta encontrar uma saída. Depois do intervalo, tem novo alerta de fumaça tóxica dos incêndios florestais do Canadá, atingindo o norte, leste e sudeste dos Estados Unidos. E você vai saber quem é o brasileirinho prodígio que, aos 8 anos de idade, já é campeão de motocross aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida.
E atenção, comunidade que mora em New York e nos arredores. Autoridades emitiram um novo alerta de qualidade do ar ruim por causa dos incêndios florestais do Canadá. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente que é hora de voltar a usar a máscara facial nessas regiões para se proteger da fumaça tóxica. O céu deve voltar a ficar cinza até o final de semana. New York, Chicago, Minneapolis, Detroit e outros 8 estados estão na mira da nova onda de fumaça tóxica. Essas regiões entraram para a lista das mais poluídas do mundo, de acordo com o rastreador EQ Air. Essa é a terceira onda consecutiva de alerta de qualidade do ar ruim que os moradores enfrentam. Cada vez mais a fumaça se estende e atinge uma nova área do país. Agora, até partes do sudoeste entraram em estado de atenção, como o Alabama, por exemplo. Até o final do verão, essa cena deve se repetir várias vezes. Os Estados Unidos vão continuar a ver os efeitos dos incêndios florestais no Canadá, que permanecem fora de controle. Essa é a pior temporada de queimadas já registrada pelo país vizinho. As autoridades pedem para que a população do território americano volte a usar as máscaras faciais para se proteger da fumaça tóxica que pode provocar problemas de saúde. É importante prestar atenção em tosses agudas ou falta de ar e procurar os hospitais nos primeiros sintomas para evitar o risco de intoxicação. Os efeitos das queimadas associadas a um clima seco podem trazer diversos danos e consequências à saúde do ser humano. Os efeitos podem ser leves, como irritação dos olhos, tosse, irritação do nariz, tosse seca, exacerbação de asma, doenças pulmonares, como podem termos até efeitos graves, como falta de ar, parada cardiorrespiratória, queimadura da árvore brônquica. Isso tudo pode acontecer, depende da proximidade que você está das chamas e da proximidade que você está da fumaça. Olha, tem outro alerta, mas agora para o sul e sudeste do país. Uma depressão tropical pode se formar e seguir rumo a essas direções até o final de semana. Outras 2 tempestades também estão sendo monitoradas. Esse mapa que vocês veem aí agora mostra os 3 sistemas. 2 podem se desenvolver já nas próximas 48 horas. É possível ver a rota dessas formações. Um deve seguir rumo à Flórida, ou à Geórgia, ou ainda às Carolinas. O segundo sistema, mais embaixo, deve ir rumo ao México. E o terceiro se formou lá na costa da África, está distante ainda. Até o momento, nenhum desses sistemas representa perigo, mas se ganharem força, eles podem sim se tornar uma ameaça. A gente vai continuar monitorando aqui e trazendo as notícias para vocês. Já que a gente está falando de clima, vamos aproveitar e dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã. Olha só, Boston, tempo encoberto, o sol aparecendo um pouquinho durante o dia, máxima de 87. Em Nova York, a máxima não passa de 88. Olha, Norfolk começa a chuva aí, tem um pouquinho de sol, máxima de 92 graus, mesmo assim vai fazer calor. Na Flórida, tempestade em Miami, Tampa e Jacksonville, aí a máxima não passa de 95 graus em toda essa região. New Orleans, tempo encoberto também, máxima de 95. O sol começa a brilhar forte em Brownsville, máxima de 100 graus. Santo Antônio sobe mais um pouquinho, máxima de 101, tem um pouquinho de nuvem ao longo do dia. El Paso, máxima de 106 graus, gente, olha, calor intenso aí. Albuquerque não passa de 101, mínima de 74. Fênix, 116, sol brilhando o dia inteiro. Em Las Vegas, a mesma coisa, máxima de 112 graus. São Francisco, tempo um pouquinho mais ameno, aí sol entre nuvens, máxima de 66, mínima de 55 graus. E olha, agora uma história, gente, para encher o coração e os olhos. No Oregon, uma americana de 102 anos ainda é professora de natação para crianças pequenas. Há mais de meio século ela faz isso. E sabe qual é o segredo para tanta longevidade? Amor pela profissão e pela vida. Peggy Konzak vive mais na água do que na terra. Ela adora piscina e por isso passa vários dias da semana aqui. Ela ensina crianças de 6 meses a 3 anos a se acostumarem com a água e a darem as primeiras braçadas. It's just a joy in my life. É o prazer da minha vida brincar com eles. Para mim, isso não é trabalho, é brincadeira, diz Peggy. É com esse pensamento e paixão pela profissão que a americana encanta crianças e adultos.
Esta mãe conta que foi a professora centenária quem conseguiu se comunicar e fazer a filha, que é portadora de surdez, a perder o medo da água. São 54 anos de experiência na natação. Peggy nunca largou a profissão e aos 102 anos não tem planos de parar. Toda manhã eu me sinto inspirada. Eu me arrumo, dirijo meu carro e venho para a piscina da escola, diz a professora. Steven Stanfield, que é diretor da MICA do condado de Douglas, diz que Peggy já ensinou várias gerações da mesma família e completa: ela é a pessoa principal em nossa comunidade que consegue colocar essas crianças com segurança na água. Peggy has been, a main person in being able to do that in our community. Maravilhosa essa história, né? Mas olha, não acabou não. Tem mais uma história emocionante para a gente fechar o jornal. Desta vez sobre um brasileirinho de 8 anos que já é campeão de motocross aqui nos Estados Unidos. A Giovanna Locatelli foi até lá conhecer esse atleta prodígio que enche a nossa comunidade de orgulho. Lorenzo tem 8 anos. É uma criança alegre, filho carinhoso. Como muitas crianças dessa idade, adora brincar com os amigos. A maioria dos meninos da idade dele gostam de brincar de carrinho, mas Lorenzo não gosta de carrinho não. Ele prefere brincar de moto. Aos 8 anos de idade, Lorenzo é um prodígio no motocross. Ele pilota desde os 6 anos. O menino é campeão nacional de Arena Cross nos Estados Unidos e agora se prepara para a maior corrida amadora de motocross do mundo, o Loretta Lynn's, realizado no Tennessee. Um grande desafio para um atleta tão jovem. Mas para quem acha que isso é difícil para ele, Lorenzo explica. Eu sinto que eu tô livre na moto, andando, fazendo o que eu quero, fazendo as coisas certinhas A mãe do Lorenzo não tira os olhos da pista e, como toda mãe coruja, revela que no começo sentiu medo do filho praticar a modalidade. Quando a gente vê ele na pista, principalmente na largada, o coração bate mais forte, mas eu também fiquei muito feliz que ele se desenvolveu muito. Eu senti que ele ficou um menino mais decidido, ele ficou um menino mais com vontade de vencer as metas que ele coloca para ele mesmo, né? Com muita determinação. Eu vi ele um menino muito mais focado também e cada vez melhor. O pai está sempre ao lado de Lorenzo nas competições. Para ele, a escolha do filho traz orgulho para a família. Eu sempre gostei de motocross e ver ele correndo, fazendo as coisas que desde pequeno eu já gosto, né? É uma emoção muito grande para mim como pai. Orgulho? Orgulho. Negrete, tudo bem? Obrigada por receber a nossa equipe aqui da Record TV Américas. Você tá indo... E já que estamos falando de vitórias, nossa equipe conversou com Jorge Negrete, um dos mais importantes pilotos do Brasil, com 10 títulos de campeão brasileiro de motocross e campeão latino-americano e sul-americano de motocross. Assim como Lorenzo, Negrete começou ainda criança na modalidade. E ele se impressionou com o menino prodígio. Eu só quero te falar que eu tenho muito orgulho de tudo que você está fazendo aí, porque não é fácil sair do Brasil, principalmente brilhar no esporte fora do Brasil. É uma conquista que realmente eu tenho muito orgulho de quem conquista isso. E o papo aqui foi entre campeões. Mostra teus troféus aí. Ah, olha aqui, ó. Tem alguns aqui, ó. Meu Deus! Isso é muito troféu. Eu ganhei 2 primeiro lugar e a 75 eu peguei 5º. É legal isso, esse campeão. Que legal, parabéns, hein? E acredita em tudo que você sonhar, bota pra frente que vai acontecer. Espetacular essa história, hein? Parabéns, Lorenzo. A gente vai estar aqui torcendo pela sua vitória. Bom, é com essa matéria inspiradora, então, que a gente termina o Jornal Américas no ar.
Você fica agora com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite.